O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o país não sabe se pode ter confiança nos Estados Unidos após os ataques de Israel. O Luca Bassani chega ao vivo com mais informações para a gente sobre essa fala. Luca, muito bom dia a você. Bom dia a você, David de Tarso, Paula Nobre, a todo mundo que nos acompanha neste sábado. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que não pode confiar nos Estados Unidos para poder terminar com esta guerra, exatamente porque ele considera uma traição o fato de toda essa ofensiva militar, né, principalmente nas bases nucleares iranianas, durante um período de negociação entre Estados Unidos e Irã sobre um novo programa nuclear. Lembrando que toda a guerra começou há cerca de 10 dias, mas 2-3 dias depois estava marcada uma reunião para acontecer em Omã, onde discutiriam novos termos dos critérios exatamente estabelecidos por Donald Trump para o novo acordo nuclear. Neste momento de desconfiança, nós vemos que todos os esforços diplomáticos têm, de certa forma, mandado uma mensagem positiva, mas sido em vão, já que ontem o próprio ministro Abbas Araghchi também esteve em Genebra, na Europa, se encontrou com os ministros das Relações Exteriores da França, do Reino Unido, da Alemanha, mas a reunião, após algumas horas, não surtiu efeito, não teve nenhum tipo de resposta positiva, já que o Irã diz que não vai negociar nada de maneira oficial enquanto estiver sob ataque. Da mesma maneira, Donald Trump diz que não tem como convencer Israel a parar com os ataques, porque eles estão muito determinados a eliminar qualquer possibilidade de uma arma nuclear iraniana, o que envolve novas ofensivas em outras instalações nucleares, sobretudo aquela em Fordo, que nós falamos aqui extensivamente, aquela que está a cerca de 90 metros de profundidade. Em todo esse cenário, a diplomacia não tem conseguido fazer com que os ataques cessem e que as pessoas inocentes, muitas delas que têm sido vítimas dos ataques em ambos os lados, percam suas vidas. Obviamente que a gente vai ficar de olho em novas declarações e como os países irão se portar durante este final de semana, enquanto se espera a resposta de Donald Trump sobre a possibilidade de entrada dos Estados Unidos de maneira total nesta guerra. Com certeza, Luca Bassani, é o que todo mundo quer saber, né? Essas 2 semanas em que Donald Trump deve se manifestar se entra ou não no conflito. Agora, nas últimas horas, o Luca Bassani, algum ataque mais recente, alguma nova atualização em relação a algum bombardeio? Pois é, Paulo, nós vemos que durante as últimas horas, essa madrugada, a cidade de Haifa, em Israel, foi bastante atingida e outras localidades na capital Teherã, principalmente alguns estoques de mísseis, né? Segundo a IDF, inclusive 50% dos lançadores de mísseis balísticos iranianos foram completamente destruídos, mas a gente vê que tem sido uma guerra com baixas de ambos os lados. A exemplo de mais de 25 israelenses que perderam sua vida, 200 iranianos, muito da estrutura civil na cidade de Tel Aviv. Em comparação com outras noites, essa foi um pouco mais tranquila, se é que assim podemos colocar com um eufemismo, mas a gente percebe que essa guerra poderá ser longa. Os países também têm medido o quanto tem ainda nos seus estoques, tanto de defesa quanto de ataque. Há vários rumores de que o Irã estaria com estoques baixos de mísseis balísticos e também que Israel estaria com dificuldade de manter o seu sistema de defesa antiaérea, como o próprio Iron Dome, com todos os suprimentos necessários para fazer as interceptações. Nenhuma dessas versões foi ainda confirmada, mas a gente sabe que uma guerra longa, ela é desgastante, ela acaba também exaurindo os sistemas de defesa e também acabando com os estoques do ataque. Por isso mesmo que a gente vai ficar de olho nessa situação de perto e também observando as movimentações diplomáticas, porque essas poderão, esperamos nós, colocar fim a essa guerra de maneira mais cedo. Com certeza. Luca Bassani falando de Moscou para a gente aqui no Jornal da Manhã. Eu quero chamar agora o professor Marcos Vinícius. Professor, bom dia para você, bem-vindo novamente. Professor, a gente viu aí o Luca falando que o Irã diz que não sabe se pode confiar nos Estados Unidos. Quais são as implicações dessa falta de confiança aí para os acordos bilaterais, para as negociações do acordo nuclear? Bom dia, Paula. Bom dia, David. Um prazer conversar com vocês sempre. Acontece o seguinte, né, Paula? Os iranianos, e esta é a alegação deles, estavam em negociação com os Estados Unidos para esta questão
da utilização dos equipamentos e também do refino e da utilização do urânio nesse processo todo, justamente com o objetivo de estabelecer com a Agência Internacional de Energia Atômica de que o objetivo do programa iraniano era de paz, era pacífico. E o Donald Trump, aquelas bravatas de sempre, de estabelecer um prazo, disse que em 60 dias eles deveriam chegar a uma conclusão. E obviamente que nós sabemos que este assunto se arrasta há muitos anos, justamente porque quando se chegou a uma conclusão, o próprio Donald Trump cancelou a conversa e cancelou o acordo que havia sido feito anteriormente. Então, e no 61º dia, o Estado de Israel veio e iniciou a ação com o apoio dos Estados Unidos, o que dá a impressão, e isto não é comentário só dos iranianos, é como o mundo tem observado, inclusive o próprio presidente da Turquia, agora na reunião que está tendo da cooperação da Organização de Cooperação Islâmica, disse isso. O que nós vemos é que dá a impressão de que os Estados Unidos estavam basicamente cozinhando o Irã nesta conversa num processo de preparação final para a atuação do Estado de Israel. Então, o que se tem aí é que os Estados Unidos, como são o principal parceiro neste processo todo, o financiador, o facilitador também na questão das armas, e também você observa, até mesmo na possibilidade de cessão de uma arma para atingir a usina nuclear de Fordo, o que nós vemos aí é que os Estados Unidos perderam nesse processo todo qualquer credibilidade para assumirem a função de mediadores nesse processo. E é claro que os iranianos estão dizendo o seguinte, e a mensagem é muito clara: em primeiro lugar, não existe aí um processo de rendição incondicional. Trump não pode tratar, e é isso que eles têm falado, um país que tem uma longa história desta forma como pretende tratar num sistema de suzerania e vassalagem global. E, em segundo lugar, não se faz negociação com bombas atingindo e bombas sendo explodidas nesse processo todo. Não se pode negociar um acordo sob a ameaça, porque isso retiraria também qualquer legitimidade daquilo que for assinado. Então, esta é a alegação de que o Irã só pretende voltar à mesa de negociação, mesmo com os Estados Unidos, depois que houver aí um cessar-fogo, para que haja a possibilidade de se conversar sem esta pressão adicional. Mas é engraçado também, né, Diogo da Luz, como que as tratativas elas não avançam, porque na reunião, o premier iraniano, na conversa com os europeus praticamente lavaram as mãos, dizendo, olha, conversem diretamente com os Estados Unidos. Agora, por que de conversar diretamente, sendo que o objetivo da reunião era chegar uma tentativa de resolução entre eles ali para que os europeus levassem a proposta aos Estados Unidos, sabendo que o Irã tem pouco diálogo com o presidente Donald Trump? Dentre os europeus, tem um que foi muito claro, que é o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz. Ele disse que Israel está fazendo o trabalho chamado de sujo, mas aquele que é fundamental para todo o Ocidente. Essa é a realidade. E eu concordo que o Irã não deva mesmo depositar a esperança que os Estados Unidos viessem a acabar com a guerra, porque tem um único país no mundo que tem todas as ferramentas possíveis para encerrar essa guerra imediatamente. É o próprio Irã. Basta ele se comprometer a não atacar mais nenhum israelense, nem outros povos, e também abrir suas fronteiras e permitir que investiguem e vejam detalhadamente se tem a bomba ou não tem a bomba, ou se caminha para fazê-lo ou não. Se o Irã declarar paz, não é rendição, é simplesmente dizer: não vou atacar mais ninguém, não vou distribuir recursos para Hamas, nem Hezbollah, nem Houthis, que ataquem indiretamente. Ele pode, sim, terminar com essa guerra sem depender de mais ninguém. Agora, professor Marcos Vinícius, em relação também às falas do premier iraniano, ele destacou que Israel cometeu crimes de guerra. E ao longo dessa semana a gente viu um ataque iraniano também a um hospital em Tel Aviv, onde mais de 200 pessoas ficaram feridas. Então essas trocas de acusações também sobre crimes de guerra ganham cada vez mais força nas narrativas que estão sendo geradas em meio a esse conflito, né?
Mas depois de Gaza, o Estado de Israel perdeu completamente qualquer possibilidade de alegar ações contrárias nesse processo todo. O que você notou, justamente, se você pensar que a quantidade de hospitais que foram destruídos, sempre sob a alegação de que eram utilizados pelo Hamas, e o que se diz ali, os iranianos disseram e deixaram isso também claro na sua ação, e ninguém aqui está defendendo nada neste processo todo, afinal a guerra como diria o próprio Roosevelt, né? Nós odiamos a guerra, mas o que você observa é que também o hospital foi consequência de uma ação de alguma área em que havia um interesse e um alvo militar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas narrativas, como elas vão sendo feitas, até porque se nós considerarmos a questão de um país atacar as instalações nucleares de outro país, sendo este país o mais supervisionado do mundo na história da Agência Internacional de Energia Atômica. Dizer que o Irã não foi supervisionado e não tem sido objeto de investigação internacional, isso não corresponde à realidade, até porque todo mundo sabe que há muitos anos que o Irã passa sob essa supervisão. Então, e você querer atacar uma instalação nuclear é considerado um crime de guerra, não é? Se aquela instalação nuclear não tiver o fim militar que se está dizendo. Então, nós temos aí uma situação complexa, tanto é que os países da região estão muito preocupados com isso, porque, não podemos esquecer, muitos deles usam a água do mar, né, dessalinizam, e qualquer tipo de radiação poderá ser extremamente prejudicial aos habitantes daquela região. Então, a ação... E isto nós temos muito claro, e não somos nós que estamos falando, a comunidade internacional reconhece que existe aí uma ação que não vai nos termos do direito internacional, e claro, sempre haverá dos europeus que vivem ali num sistema de vassalagem aos Estados Unidos, porque terceirizaram a sua segurança há muito tempo e também até mesmo alguns aspectos da sua atividade econômica. Os europeus sempre têm esta postura, não é, equivocada, até porque quando nós olhamos para o Oriente Médio e para a África, muitos dos problemas existentes foram criados pelos próprios europeus, né? Diogo da Luz, a gente sabe que os olhares todos estão voltados à decisão de Donald Trump, se entra ou não nesse conflito. A gente sabe também que a relação dos Estados Unidos com o Irã e Israel é uma relação complexa, né, bem multifacetada também. Tem relações aí econômicas com os dois países, né, utilizam dos dois países para benefício do seu próprio país, ali dos Estados Unidos. Então, Donald Trump está literalmente numa sinuca de bico no que vai fazer, né? Sem dúvida, está numa sinuca de bico e possivelmente a entrada dos Estados Unidos na guerra não resolva totalmente o problema, porque essa tal bomba que dizem muito que pode se enterrar por 60 metros para explodir as instalações que pretendem fazer a bomba iraniana, talvez não chegue de fato nas instalações que, segundo alguns, está a mais de 60 metros de profundidade. O que me parece mais importante é toda a comunidade ocidental se manifestar claramente, exigir do Irã transparência e que permita a entrada de pessoas para olharem detalhadamente aquilo tudo e, principalmente, que se comprometa a não atacar mais. Aí sim existe a possibilidade de uma solução.